Boa noite. Tá de noite ainda. Não, não quero. Peraí. Tem uns adesivos aqui que eu peguei em algum lugar que eu não lembro onde. Quem quiser pegar tá aqui. É da Jet Bryans, mas tá legal, vai lá. Eu esqueci que tava ali. Vou tirar essa mochila que tá me incomodando aqui. Vamos lá, né? Falar um pouco aí depois do que o Ian falou, fico até com vergonha de vir aqui, porque o cara vem e apresenta uma tese de graduação dele, de TCC, né, cara? Eu fico com vergonha de vir aqui porque falar o que eu vou falar. Alguns disclaimers aqui, porque essa apresentação eu fiz quando eu estava morando na Polônia, para um monte de galera que só mexe com Java. Então é realmente bem introdutória nesse tema. Mas eu acho que vai cair bem depois da palestra do Ian. Então, se tiver qualquer tipo de pergunta relacionada não só a MobiX, mas a Flux, vocês já sabem para quem perguntar, né? Mas eu gosto muito de discutir. Eu não sou o dono da verdade aqui. Eu usei o MobiX muito pouco. Usei no meu último projeto quando eu estava trabalhando lá. Eu não sou um expert, então provavelmente vai ter algumas perguntas que eu não sei responder. Aí você já sabe, para quem perguntar de novo. E beleza, já me apresentei um pouco. Aqui não está funcionando não. Legal. Inclusive assim, só aproveitando quando está funcionando. Isso é uma coisa interessante, sabe? Para quem que tiver qualquer assunto que seja, não precisa ser um expert para vir aqui. A gente quer abrir portas mesmo para quem tem vontade de falar, então que incentiva e a gente quer que fale, porque sabe que a pessoa sabe demais, né? E fala e tal, não tem oportunidade. Às vezes a gente tem um preconceito, a gente tem um pensamento, eu tinha isso, né? O Diego falou, tipo, quando eu palestrei a primeira vez no Devin Company, foi o que, há 4 anos atrás, né? Eu mandei um e-mail pro Beto e falei assim, velho, eu queria palestrar nesse evento aí, né? Ele falou assim, beleza, o que você sabe? Eu falei, quase nada. Mas ele falou, eu até mando o print do e-mail que a gente trocou, né, velho? Foi engraçado. Então, tipo assim, eu tava lá praticamente virgão, não sabia quase nada direito e tava apresentando uma coisa pra galera, todo mundo gostou, então eu incentivo todo mundo, você não precisa ser um expert no assunto pra vir falar. A ideia é plantar uma sementinha na cabeça de cada um e desenvolver isso. Todo mundo pode contribuir de alguma forma, né? Pouco, muito. Também se você nunca palestrou na vida também, eu acho que é uma boa oportunidade. Uma oportunidade também. A gente, eu fico muito feliz que, como o Diego falou, volta lá em 2013, tava eu e Ian lá, velho, o cara quietinho no canto lá, só assistindo e tal. E hoje o cara tá aí, velho, formado em ciência da computação, dando palestra também, sendo perito no assunto, então, velho, basta querer. Vários cases, né, se a gente for parar pra ver, né? Vários cases. O Betão também, a gente passou já deu palestra na Google, então, tipo, é bacana, velho, essa interação que a gente tem, então incentiva todo mundo a querer não só consumir, mas também presentear a comunidade com um assunto, mesmo que não seja um expert nesse assunto, que é o caso. Então hoje eu vou falar sobre gerenciamento de estado de uma forma fácil, usando o MobiX, que é uma library que implementa o Flux também. Mas antes eu vou fazer uma apresentação rápida sobre mim. Esse sou eu, bonitão. Eu tenho aí quase... Eu tenho quase 6 anos aí ou mais de experiência trabalhando com desenvolvimento front-end e nos últimos tempos agora trabalhando um pouco com mobile também, React Native e Ionic 2. O que mais? Basicamente é só isso, não ficava já apresentando, todo mundo conhece. E quando eu estava na Polônia dando essa palestra, eu mostrei esse slide, eu ia tirar, porque não faz sentido falar que eu sou de BH, né? Porque a gente tá aqui, né? Só que aí Tá errado sim. Tá errado sim, velho. Tem que falar direitinho, né? Eu sou de BH. Eu não tenho olhando, eu falei, putz, qual que é a maluca? Você enganou os coloridos. Você enganou os coloridos. Eu vou pegar o seu. Cadê a foto do Leão? Ele tá colorido, vai. Cadê a foto do cartão? Porque, na verdade, eu sou nascido em BH, mas minha vida toda foi construída em Betina. Agora, eu fico cobrando os caras pra eles colocar no slide deles, né? Sobre Betina, isso aí. O cara que é de Betina, ele não coloca a porra do slide. Eu vou apresentar no próximo FEMUG e vou pôr um slide de Betina. Isso aí. Boa. Assumindo compromisso, eu nem penso. Beleza,
Foi mal pro gap aí. Mas quando eu mostrei essa imagem lá, a galera já começou, pô, mas isso aí foi o estádio do 7x1, né, e tal. Eu falei, não dá mesmo. Os caras não esquecem. Os caras não esquecem não, velho, é engraçado. E beleza, vamos começar a palestra de verdade, né? Como o Ian começou falando na palestra dele, desenvolvimento de software é difícil, todo mundo sabe disso, né? Só que eu quero trazer um pouco mais para o nosso escopo de desenvolvimento front-end, que, para falar, há 10, 6, 8 anos atrás, desenvolver com DOM era difícil, manipular o DOM do browser era difícil. Eu não considero isso difícil hoje mais. Quem é que considera? Porque a gente tem um monte de biblioteca que cuida disso, né? jQuery, React, Vue, muitas bibliotecas que cuidam disso. A gente não precisa se preocupar com isso mais, menos um problema. Então nossa vida está, beleza, bacana hoje, né? Não tem que dar o suporte aí e não tem esse negócio de Blink, Chromium, WebKit, não tem mais. As bibliotecas já abstraem tudo pra gente. O que eu quero falar, o que hoje é difícil de manter no front-end, não é o DOM, é o state. E o que é o state? Que a gente tanto fala, que é uma das novas buzzwords do front-end aí. O state nada mais é do que a fonte de verdade da sua aplicação. É onde você tem que colocar uma estrutura de dados que vai definir como sua aplicação deve comportar e que tipo de dados ela contém. Isso não é um estado de uma aplicação front-end. E como o Ian disse, o estado, eu tentei achar uma definição para isso, para state management, e vem lá do ASCII, lá atrás. É um conceito antigo, isso não é um conceito novo. A galera já fazia isso lá em 2000, por exemplo. Que o estado ele tem que ser previsível, ele tem que ter um estado no passado, ele tem que ter um estado hoje, tem que conseguir predicar, existe essa palavra. Você tem que conseguir prever ele no futuro, como que ele vai estar. Então, essa é a ideia de estado. E manter isso no front-end é difícil. Aí você tenta olhar para mim falando, pô, isso é difícil. Não parece ser difícil assim, né? A gente não tem muita coisa no front-end. Mas se você parar a pensar, a gente tem bastante coisa que pode acabar com a nossa vida no front-end. Por exemplo, a gente tem o nosso estado ali, representado por aquele emoji, e ele está esperando mudanças de muitos lados. Eu representei somente 3 aqui, mas eu acho que tem N aqui, tem muito mais do que isso. Então o estado ele vai ser alterado vamos dizer, pelo um banco de dados, pelo local storage, sei lá, IndexedDB, Firebase, não sei. Ele pode ser alterado por um cloud service também. Você pode ter alguma coisa no S3 lá que você está chamando no seu JavaScript, você precisa baixar alguma coisa, um CDN, não sei. E aí o UI vai alterar o estado, com certeza. Você tem um monte de input lá e tal, você vai colocando as coisas, vai alterando esse estado. Isso ficou um pouco difícil de manter no front-end. Quem vem aí de Angular sabe disso, o Two-Way Data Binding. A gente não tinha um estado, a gente tinha um escopo lá e ia jogando tudo lá e... deixou a gente muito mal acostumado. Eu gosto muito do Angular, justamente por isso, ele trouxe coisas boas e vai ensinar coisas novas, vai ensinar até hoje. E com isso veio esse camarada aqui que o Ian apresentou graciosamente pra gente, que é o Redux. Ele tem a premissa de ser simples e elegante, é a ideia do Redux. Ele veio trazer esse poder pra gente de poder gerenciar o estado de uma maneira boa no front-end. Então a ideia dele é ser simples, elegante e te dar algum poderzinho ali pra você tomar conta do estado. E quando a primeira vez que eu vi o Redux, eu olhei pra ele e falei assim, mano, pô, facinho, velho. É igual andar de bicicleta quando você é pequeno. Você tá andando, você cai de vez em quando ali, aí seu pai olha pra você, coloca uma rodinha e tal. Esse é o Redux que, a primeira vez que eu vi, eu achei que era mais ou menos assim, tá ligado? Você tá andando de bicicleta ali, vai com uma rodinha, não vai cair e tal. Só que tem um problema. Isso não é um problema na real, mas tem uma coisa que, como o Beto, quando a gente estava conversando sobre aprender coisas novas no front-end. Redux ele vai ensinar a gente uma par de coisa. Ele vai ensinar pra gente o que é um Reducer. Quem aqui antes do Redux sabia o que era isso? Tem gente que até hoje pensa, você não vale. Porque as talks foram muito boas sobre ela. Eu também sou um grande fã de programação funcional. O Vitão falou muito bem de você, velho. Depois a gente vai trocar uma ideia também. Eu tentei fazer umas coisas com o Elmo, né, que eu trabalhava lá, mas a galera não dá pra todos não. Os caras falaram assim, mas como é que eu dou um byte no scope aqui? Peraí. Não tem como, né? Foda. Tipo, os caras, mentalidade também de Java lá, né? Você já dá um reverse no outro minuto, né? Não dá pra não dá. Eles até conversavam, né? Os caras tem os Reducers que tem gente que confunde com o Redux, né? do JavaScript, que ele traz pra gente dados imutáveis. Muita gente não sabia o que era isso antes do Redux, porque muita gente não tinha nem interesse em saber o que era programação funcional.
Então, com o Redux, ele traz mais um pouco de dados imutáveis para a gente. Algumas coisas como Connect, que você vai conectar, por exemplo, no React Props com State. E tipo, a gente não, quando a gente estava antes mexendo com o React lá, dava o set state lá, tipo, para que eu vou conectar minha propriedade com o meu estado? Não faz sentido. Ele traz isso também, a gente tem que aprender o que é Smart and Dump Components, o que é um stateless component, o que é um container, o que é uma função pura. Ele traz isso para a gente, a gente tem que aprender, já são 4 coisas que a gente tem que aprender nisso, e tem mais uma coisa aqui. Nossa, que lindo, né? Eu coloquei esse aqui porque o Rafa vai saber o que a gente passa, né? Desenvolvendo lá os 12 minutos com sagas e fãs. Cara, isso é muito difícil de explicar e de entender o que é isso. Quando você chega nisso, quando você precisa gerenciar side effects da sua aplicação, e você cai nesses 2 caras aqui, Funks Chunks nem é tão difícil de entender, mas o Saga é complicado. Depois você entende e fica legalzinho, né? Você pega e vai, de boa. E depois disso tudo eu começo a pensar, pô, mas aquela bicicleta virou isso aqui, velho. Você tem que fazer isso. Você tá andando na bike lá de rodinha e de repente você tem que fazer uma reviravolta e é isso. Na minha cabeça o Redux é isso. Imagina pra quem tá vindo do padrão MVC agora e chega de cara com Flux e Redux. Principalmente, meu foco é mais o Redux, né? Eu não tô batendo no Redux aqui não, né? Eu acho. E o Redux ensina muita coisa nova pra gente. Isso pode ser um problema ou pode ser um benefício, dependendo do ponto de vista de quem está olhando isso, né? Então, na minha cabeça, na minha experiência, não estou falando que isso é uma coisa que acontece e é uma regra, mas o Redux ele passa a sensação que ele deixa as coisas um pouco engessadas em questão de código. Ele tem um boilerplate code, ele é muito grande, é muito forte. Tipo, a gente tem que escrever muito código para chegar num step de disparar uma ação ou de fazer um reducer de alguma coisa. A minha visão é essa, não que isso seja uma coisa que seja regra, é a minha visão sobre o Redux. E com isso, uns caras doidão estavam lá na Holanda, lá, puxando um ovo, os caras criaram o MobiX, né, que eles estavam cansados de escrever. E o que o MobiX é? Ele é uma biblioteca que vai gerenciar o seu estado e ele usa o princípio de programação funcional e reativa. Ele parte do suposto que você tem um data stream ali, que eu não vou entrar em muito detalhe para não complicar, e você vai reagindo àquele stream de dados que você tem. Então ele não é muito puxado para o lado mais funcional. Se você olhar, quem olha com mais cuidado pensa que ele é um pouco até orientado mais a objeto do que funcional. E ele tem a premissa dele, que eu tirei lá da documentação oficial, a maioria das coisas eu baseei lá também, que tudo que pode ser derivado do estado, do state da aplicação, deve ser derivado e deve ser derivado automaticamente. Então, voltando ao exemplo dado do to-do lists lá, se eu tenho o meu estado, que representa meu to-do list, tudo em relação à minha aplicação deve derivar disso. As minhas to-dos que estão completas, as que tem para fazer, algum tipo de cálculo de tempo ou de estimativas, tem que ser derivada desse estado, nada além disso. Então essa é a premissa dele. Isso tem que ser automático, você não tem que chegar e falar, eu quero que isso deriva de lá, não. Isso tem que ser automaticamente derivado. Então, para apresentar um pouco melhor o MobiX, tem essa agendinha ali, que vai ser representada pelos emojis. Então, onde você vê uma lampinha eu vou estar falando da ideia, aí tem esse manuscrito ali dos conceitos, o computador da simplicidade, o flashzinho da velocidade e como ele é escalonável. Porque quando eu coloquei escalável, a galera falou, mas ele vai escalar alguma coisa? Eu falei, não, acho que o termo correto é escalonável. Se estiver correto, se estiver errado, me corrijam, por favor. É representado pela montanha ali, acho que é o Monte Fuji, se não me engano. Então, como eu disse, o estado, a ideia do Redux, ele fala pra gente que o estado deve ser minimamente definido. E quando eu falo que ele tem que ser minimamente definido, eu falo que ele não pode ter cache, não pode cachear o seu estado. Então, você tem a sua lista de to-dos lá, você tem que mantê-la do jeito que ela é, você não tem que cachear ela de forma alguma, porque ela de onde você está confiando na sua aplicação, então ela tem que ser sempre atual. A gente não tem que evitar o máximo possível de não ter duplicação de dados nela. Se eu tenho um campo que chama name,
e o outro tem outro nome, outro campo que chama completed name. Tipo, não vale a pena ter isso, porque a gente já tem o name, já tem o second name e vai criar mais uma field com completed name. Não, você já tem os dados ali, você não precisa duplicar isso. Entendeu? Essa é uma das premissas dele. Ali está escrito que a gente não tem que ter mudanças em cascata, porque acho que tem um erro aqui no slide que ele está passando direto, né? Mas a gente tem que evitar ter mudanças em cascata, como o Ian disse, é uma parada que faz mal para a aplicação da gente. Se você altera o estado lá no seu chat, lá em cima, e sai alterando tudo embaixo assim, pode ter certeza que vai dar merda, velho. Então ele fala que a gente não tem que fazer alterações em cascata, então ele não aceita esse tipo de alteração. E como eu disse, uma das ideias principais dele também é que tudo tem que ser derivado. E passando por alguns conceitos dentro do MobiX, tem o conceito de estado, que, como eu já expliquei, é a estrutura de dados que define a nossa aplicação e como ela deve se comportar. A fonte única de verdade da aplicação, traduzindo do inglês, né? Se a gente pensar nisso, a gente consegue imaginar alguma coisa tipo isso aqui, ó. É como se fosse uma planilha do Excel que guarda algum tipo de dado. Esse é o nosso estado da nossa aplicação. Isso que é o state. A gente tem a definição de o que é cada coisa. Por exemplo, aqui, eu vou mostrar, tem a versão do código também, mas eu vou mostrar que é tipo, eu tenho a minha lista de to-dos ali, que seria o nome do meu estado. To-dos no topo. Como que é assim? Enfim. E eu tenho 3 itens desses to-dos, então eu tenho sempre o nome, o status dessa to-do e o tempo que ela levou. Então esse é o estado da minha aplicação. Isso que é o state, trazendo mais fazendo mais analogia. Como eu disse no começo, isso foi apresentado para o pessoal de Java, então eu acho que fez sentido naquela hora. Não sei se mas para a gente aqui que é todo mundo desenvolvedor e está acostumado com JavaScript, esse é o meu state. É assim que eu defino o state no MobiX. É assim que isso vai aparecer. Eu tenho uma class to-do e ali eu vou definir meu estado. Esse estado tem um ID, tem um title, e tem um finished e tem um duration. E aqui você pode observar os observables, que são decorators que vão falar que essa classe tem 3 atributos que tem que ser observados, o porquê eu vou explicar daqui a pouco. Então ele vai ficar observando esses 3, a linha 3, 4, 5, esperando por mudanças nela, e aí ele vai começar a mudar o estado de alguma forma. Dentro do MobiX ainda tem mais algumas definições, por exemplo, derivations, que são o que resulta de uma interação com o seu estado, de alguma forma. Por exemplo, quando você mexe alguma coisa na UI, quando você mexe alguma coisa no front-end, o resultado disso é uma derivation. Então ele vai derivar aquele resultado do estado atual. Então isso é uma derivation. Integração com banco de dados vai gerar uma derivação do estado. E tem alguns tipos de derivações no MobiX, que tem a derivação que é computada, o que é o... Caramba, não consigo traduzir isso, derivação, estranho de falar. O que é uma derivação computada? É quando você tem o seu state lá, com seus 3 itens, e você quer fazer alguma coisa com 2 itens de lá. Por exemplo, você quer concatenar o title com o duration, por exemplo. Você não vai criar um novo campo lá para você fazer isso, não faz parte do seu estado. Então você cria uma função computed que vai ficar atualizando toda vez que tem alguma atualização no title ou no duration ali, ele vai criar uma nova derivação disso, mas que não vai fazer parte do seu estado. Porque ela não aloca, não fica nenhum espaço ali no estado, né? Isso é virtual. Isso é virtual, é computado. E trazendo para a nossa analogia com o Excel aqui, uma derivação computada seria a mesma coisa que uma fórmula no Excel. Você não tem o resultado da soma das duas durações das 2 primeiras tarefas. Essa soma não faz parte do seu estado, você não precisa dessa soma no seu estado. Você precisa dela para você computar alguma coisa depois. Então você cria uma fórmula para poder somar esses 2 ou 3 atributos, enfim. Então isso é uma derivação computada. Ele não está no seu estado, mas você precisa desse resultado de alguma forma.
como eu disse, para não ficar só em slide, só em planilha do Excel, né, que é meio tedioso, eu tenho o código. Eu não tenho 100% de certeza se esse código funciona, eu não testei, foi só provavelmente não, mas enfim, é só para fins de demonstração mesmo. Eu tenho a minha classe TodoList ali que está derivando do meu estado. Isso não é o meu estado, ele deriva do meu estado. Tanto que eu tenho um observables to do ali que vai ser uma representação do meu estado também. E eu tenho um total hours aqui que é uma propriedade computada. Ele não está no meu estado, mas eu preciso dessa informação de alguma forma. Então, ali eu faço um reduce ali nos to-dos e somo a duração dos itens lá. Então eu pego o anterior e somo com o próximo, pego o resultado disso, somo com o próximo e assim por diante. E dentro de derivações, a gente tem as reactions. O que é uma reaction? A cara do Rafael foi muito boa. O que é uma reaction? Lembra que eu falei que tudo que acontece com o estado tem que ser derivado automaticamente? A reaction é isso, ela vai reagir àquela mudança ali. Então, por exemplo, tendo esse código como exemplo, ele vai ficar observando o meu estado de to-dos, ele vai ficar observando ele, tem aquela função observer ali, e toda vez que eu alterar o meu estado, ele vai reagir de alguma forma. Então aqui eu estou falando para ele reagir criando uma UL para mim, está faltando uma L ali, ninguém reparou. Esse tipo de código passa no code review do Vitor. Então ele vai gerar, toda vez que tiver alguma coisa ali, ele vai estar gerando, ele vai estar só fazendo um repaint só da parte que foi alterada mesmo. Então essa parte que, vamos dizer que a gente já tem 3 itens nessa lista, ele não vai toda hora ficar dando refresh nesses 3 itens adicionando um, ele vai adicionar mais um embaixo, depois. Ele não vai ficar dando repaint nisso. Essa aqui é a ideia de ter uma reaction. Agora tem mais um conceito, eu acho que é o último, que são as actions. Como o Ian falou, para seguir um pouco do padrão do Flux, a gente tem as actions no MobX também. Aqui que a coisa fica um pouco engraçada para quem vem de programação funcional, porque é até difícil falar isso, mas o estado no MobX ele é mutável. Ele não é imutável, ele é mutável. Você altera o state diretamente, você não cria uma cópia e altera essa cópia e retorna uma nova. Você vai alterar o state ali na tora mesmo, entendeu? Mas por que o MobX faz isso? Porque ele consegue garantir que não vai ter alteração em cascata, então não vai afetar a sua aplicação no todo, ela vai alterar só aquela parte do código que você realmente alterou. E para falar um pouco mais de action, uma action pode ser um clique no botão, pode ser um dado vindo do servidor, vai disparar uma action. Isso é uma action, uma ação que você vai efetuar de alguma forma para alterar o seu estado. De volta aqui no exemplo, até que vergonha de mostrar. No caso aqui, tem tipo assim, combinando a ideia de você falou, não pode ter cache, né? Ele não armazena cache. Essa ideia dele ter uma espécie de estado pai, só faz as derivações, né? E altera esse estado pai, né? Não seria o cache, não? Ele já é uma forma cacheada. O que eu estou entendendo assim, é que ele cria um primeiro estado, aquele estado é pronto, e a partir dele é que vai acontecer as coisas. É uma boa pergunta. Expansão processada pode ser, mas eu creio pela natureza reativa dele, por ele ser uma coisa que ele vai reagir, ele vai criar uma string diferente de dados e vai alterar ali. Mas é uma boa pergunta. Essa é uma das perguntas que eu não sei responder. Eu não tenho vergonha de falar isso mais. 4 anos fazendo isso. Mas eu acho que, eu não sei se esse conceito que eu acho que ele só vê alteração ali. Não quer dizer que ele salva tudo ali. Acho que às vezes ele só altera ali. Acho que ele só altera no ponto exato, ele fica observando aquilo ali e só altera ali. Aquela coisa, achismo. Então uma action aqui, quem estava lembrando do meu código que eu fiz aqui na fórmula, ele vai somar do C2 até o C4. E no meu exemplo anterior eu não tinha o C4, eu só tinha o C2 e 3 ali, né, no cantinho ali. E eu adicionei isso é uma action. Quando eu adiciono um e eu clico fora para ele efetuar despachar essa alteração,
eu vou disparar uma action. Então é aí que entra, eu vou disparar uma action que ele vai reagir a isso de alguma forma e vai alterar o valor do 2010 para 2011. Isso é uma action, é bem simples assim o termo, é a mesma coisa que o Redux usa. Mais uma vez, como não poderia deixar de ser, a gente tem um exemplo de código também. Então eu defino como que eu falo que uma função é uma action. Eu não preciso de ir lá e criar um monte de boilerplate code lá e colocar type e colocar payload, não. Você só coloca o observable ali na função e fala que essa função agora é uma action. Então toda vez que você chamar essa função, ele vai disparar uma action e ele vai deixar você alterar o estado diretamente. É dessa forma. Se você tirar esse action daqui, você tirar ele dali e tentar alterar o this props to do, ele não vai deixar, ele não vai atualizar porque ele não considera isso um estado do MobX, ele considera isso outra coisa. Então só é possível fazer usando o action ali. Beleza, e depois de mostrar esse tanto de teoria, né, eu queria mostrar código, mas acho que não vai dar tempo. Isso aqui é um pouco de como que funciona, como que o MobX funciona. Ficou bem ruim a qualidade, mas dá pra ver como que é basicamente naqueles gráficos que o Ian trouxe, é basicamente seguindo um flowzinho aqui. Então a gente tem uma action que vai mutar o estado vai disparar ou uma derivação ou uma reação, ou os dois, ele pode fazer isso. Então se eu alterei o meu estado, eu coloquei uma to-do para ser completa, ele vai derivar o meu estado, vai completar essa to-do e ele vai reagir a isso mostrando numa UI da vida ou fazendo qualquer outra coisa. Essa é basicamente o fluxozinho do MobX. Uma das principais ideias do MobX é ser simples. Simplicidade é o nome do negócio do MobX. Eu vou mostrar um exemplo de código aqui, mas eu não vou escrever código na tora, assim, é só um JS Bean lá que está na documentação, mas para trazer para vocês aqui só para dar um contexto. Vamos lá no hackathon, chama os meninos para ir. Aqui. Tá dando uma crescida. Tá dando para ver? Beleza? Essa to-do que vai ser o meu estado. Então aqui, igual eu tinha mostrado no exemplo, eu tenho o ID, eu tenho o title e eu tenho o finished. Então eu defino o title e o finished como observable. Então eu vou falar que meu estado é um to-do e ele tem, e eu posso alterar title e finished. Eu não posso alterar o ID porque o ID tem que ser único, então não estou autorizado a mudar ele. Mas se de alguma forma você quiser mudar, então você só coloca o observable que ele vai ficar observando esses atributos. Beleza? E aqui eu tenho essa classe de to-do list, que seria uma derivação do meu estado. Então aqui eu vou falar que eu tenho o meu estado to-dos, que é um array de to-do, que é um array disso aqui de to-do, e eu estou definindo uma função computada aqui que vai pegar o número de to-dos que não estão completas. O número de to-dos que não estão completas não fazem parte do meu estado, então eu crio uma função que vai computar isso para mim. Essa que é a ideia do computer. Então aqui ele vai fazer um filter lá e blá 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 e tal. E aqui vai ser onde que a mágica vai começar a acontecer. Eu tenho esse observer aqui que vai digamos que autorizar essa classe aqui a observar o meu estado. Então isso aqui é um decorator também, para quem vem de Java, é um conceito já que tem annotations, eu acho, não tenho certeza. E você vai decorar essa classe aqui, e aqui dentro você vai poder fazer o que você quiser. Você vai poder reagir a qualquer estado, a qualquer alteração no seu state, e você vai poder disparar actions também. E uma coisa legal do MobX é que ele também tem um DevTools bem legal, assim como o Redux tem. Para quem já mexeu com o Redux, dá para você debugar lá e fazer o time travel debugging lá. Parece mágica aqui, tá? Você dá uns back lá e tipo, volta a aplicação como é que era toda antes. E com o MobX também tem algumas coisas assim. Eu não acho que esteja muito avançado a esse ponto de ter o time travel, mas aqui você tem algum tipo de informação também. Você consegue, é só a gente incluir esse MobX DevTools default aqui em qualquer parte do seu código e ele vai abrir esses tabzinhos aqui, que você vai poder ver alguma coisa de performance, então se eu marcar
essa to-do como completed, ele vai falar comigo o tempo que levou, quantas vezes que foi, quanto que demorou para renderizar e tal. Olha lá, dá pra ver. Eu já cliquei 2 vezes, cliquei 3 e foi daquele tempo ali. E aqui eu consigo ver a árvore do estado. Então se eu clicar aqui, eu consigo ver que ele tem algumas propriedades reativas e que eu marquei essa to-do como finished pela 5ª vez e ela tem um título que foi alterado, que não foi alterado, mas aqui eu não tenho essa informação se foi alterado ou não, mas esse 5 aqui significa que já foi 5 vezes mexido ali, então é por isso que a gente consegue ter o time travel também aqui. Então ele consegue voltar para o estado 4, para o estado 3 também. Não vou me aprofundar muito no código não, porque também a gente está ficando mais meio tarde, eu tenho que ir para Betim. Bom, você pode só mostrar ali como é que ele faz a questão da composição, tipo, como é que ele conecta a view, beleza, pelo estado. Porque eu tava com essa dúvida no sentido de se é dentro do próprio componente que acontecem as coisas. Tem essa impressão. Ah, você fala aqui? Não, lá embaixo, como é que ele faz a conexão lá do wire lá do... Eu acho que o observer, né? Tem um observer aqui. Não, o observer, o decorator lá em cima e a declaração embaixo que faz a conexão, sabe? Mas onde ele especificou ali qual estado que é? Porque até a classe lá do to-do e to-do. Ah, tá, entendi. Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Eu falo que aquela minha to-do list é como se fosse a minha store, essa classe aqui. Ela passa a ser observável. Ela passa a ser observável aqui. Então é como se ela fosse um store mesmo. Então aqui que eu vou colocar o meu estado. Eu não tenho certeza se essa é a palavra certa. Mas aqui eu crio essa store, dou um new to-do list aqui. E aí eu passo ela normalmente como uma props aqui pro elemento to-do list view. E aqui embaixo eu adiciono duas novas to-dos para o meu estado de to-dos aqui. Eu acho que é implícita, né, a conexão. Quando ele faz isso com São as próximas. Exatamente. E na hora que você passou a store ali pro componente, já fez a conexão. É bem automático. jogou metade do código. Isso é legal. Não, o que eu tipo assim, me lembrou um pouco a ideia de struct, né, lá em cima na hora que você define uma struct. Isso. Aí, Bem, isso é massa. Quando você trabalha um pouco com TypeScript, lembra bem. Por isso que eu odiei um pouco no início. Beleza, voltando aqui. Então essa é a questão da simplicidade. Vou tentar explicar alguns conceitos aqui. Se alguém quiser incrementar alguma coisa, acrescentar algo também, pode ficar à vontade. Como vocês viram, tem um observable, o decorator observable lá. Eu não tenho todo o garbo técnico para explicar o que é um decorator, então se alguém tiver mais confortável para explicar o que é um decorator, para quem não sabe, eu realmente estou usando, tipo, você não tem que aprender tudo, né? Você tem que chegar umas coisas, tem que usar, né? É igual o Beto falou, você tem que chegar e de cima para baixo, né? Você vê umas paradas lá, você começa a aprender de lá, aí você se interessa por decorator, aí você vai. A única coisa que eu sei do é S7. Para usar esse código a gente tem que usar o transpile lá do Babel com os... como é que chama? Decorator, uma parada que habilita o decorator. Tem um plugin lá que você coloca no seu Webpack, no seu Google lá que vai fazer isso. Você coloca junto. É a flag de plugin, você coloca lá. O Angular 2 que é todo cheio de decorator. O Angular 2 é todo cheio de decorator. Eu também não sei. Assim, eu não consigo. A definição que eu tive melhor de decorator foi quando eu vi mais sobre programação funcional, que você tem os high order components. Você tem uma assimila bastante a ideia de decorator. Você meio que encapsula ali uma lógica para ser manipulado para aquele. Tanto que se a gente trazer. Obrigado, porque no final cai em decorator. Tudo aquele decorator. Mas tipo, basicamente ele vai conseguir manipular o abaixo dele. Isso. Mas tem que um falar jeito melhor. um cara meio que vai fazer coisas do próximo. Influenciar o que está abaixo dele. Tanto que a gente trazer, tirar esse do ECMAScript 7 e trazer para a realidade de ECMAScript 5, ele vai parecer uma high order function mesmo. Tipo, que ele vai encapsular toda a classe que vem embaixo dele. Então, um observable é uma decorator que dá o poder para o MobX para observar seus dados. Então, na hora que você marca lá com o seu title observable, o
MobiX vai saber, beleza, eu vou ter que ficar dando watch nesse cara aqui para se alguma coisa acontecer lá. O Observer é o decorator que vai checar se o seu componente é consistente com o estado. Essa é a ideia do Observer. Então, se você tem o seu estado que está definido, já definiu o seu estado, e você tem uma classe que vai ser a Observer disso, então quer dizer que quando você coloca isso, ele vai checar se o seu estado está igual ele estava definido antes, se você está tentando adicionar alguma coisa a mais nesse estado. E ele vai dar um warning para você falando que não pode fazer isso. O computer, ele vai fazer... Alguém levantou a mão? Acho que eu pedi ela. Acho que ele observar qual que ele sabe, qual estado ele vai observar. Você tem que dar um switch case também, ou é contínuo, como é que ele tem? Pelo que eu, assim, tem as declarações, né? O observable. Eu acho que tem as declarações. Você fragou tipo, naquela primeira parte, no struct, na parte que mostra o ID, o type, etc. Antes tem um observable, um outro decorator que vai fazer isso, entendeu? Tipo, criar esse link entre seria o action e o cluster ali. Se tiver vários observáveis dentro da mesma aplicação, você vai dar um switch case para saber qual é o estado do computador. Aí foi o que você tinha falado, né? Que não tem essa parte. Só tem um estado. Exato. Você não pode ter vários estados. Se você em algum ponto você adicionar algum... mas essa é uma boa pergunta, porque, por exemplo, se eu criar uma classe ali, sei lá, carros, entendeu? Logo abaixo, faz sentido essa pergunta. Tipo, vai ter como se fosse dois estados, mas eu não sei qual que vai ser o output disso aí, que vai ter o estado do e o estado do carro. Não, mas é igual você falou, tem um estado, por isso que foi aquela dúvida que eu tive, tem um estado Tem um estadão, né? tipo um que fica ali implícito, que você não tem alcance. Você trocar o carro, trocar o título, vai vir os dois. Vai vir os dois, mas de um outro grande. Entendeu? De um outro que é o próprio mock-x. Como se fosse um whopper grande assim dos estados. O que eu entendi foi isso, foi essa ideia. É tipo um maior e tudo deriva dele, entendeu? como se fosse o estado malvadão. É porque no caso, a impressão técnica do vendedor que você vai declarar desde o primeiro e tal, não tem nada, ali acontece muita coisa automática, muita coisa vista, né? Uma das coisas do MobiX é que ele tira esse monte de boilerplate code da sua mão, mas ele começa a fazer umas coisas por baixo dos panos também, então você não vai ter muito controle. Tem gente que curte, eu curto pra caramba que faz isso, tá ligado? Mas tem gente... Não sabe o que tá acontecendo, tá funcionando. Eu gosto muito, é como o Arthur falou, eu gosto muito do React Create App, porque ele vai criar um biblioteca lá, eu não sei onde, tá ligado? Eu não sei nem que mexer naquilo. Eu gosto mais, eu acho que eu meio que saquei tipo, essa ideia de ter um estado virtual ali dentro dele acontecendo, até que você começa a usar ele nessas outras classes aí, que é o carros, que tá vindo, né? Acho que uma analogia que entraria aí, como vocês perceberam, eu gosto um pouco de analogia, seria como, por exemplo, a União Europeia é um estado grande, mas dentro dela tem os estados independentes. Eu acho que achismo, mas eu tenho certeza que eu li isso em algum lugar, mas eu posso estar falando besteira também. Não, mas faz sentido no contexto todo. Igual ele falou, tipo, quer dizer, igual ele falou, não faz sentido não ter alguma coisa que faz um switch case internamente, né? Mas a gente não vê ele, né? E mais um item aí da minha listinha de coisas que eu vou trazer é a velocidade de MobiX. O próximo slide é um pouco polêmico, porque tem gente que não gosta de benchmark, mas benchmark é o que você faz para medir as paradas, né? Então, benchmark é o que a gente vai ter. Toma benchmark de qualquer jeito. Até a gente achar uma forma melhor de medir performance, eu acho que isso aí vai ser... benchmark. O pessoal do Node, o pessoal ficava puto com o Node, porque toda vez que o Node lançava alguma feature nova, aí os caras lançavam um benchmark lá contra o Java, lá os caras ficavam loucos. Ou contra o Java, ou contra o Ruby. Então aqui tem esse benchmark. Oi? Você não pista não. Oi, não entendi. Você gosta de branco. Você é comunista. Mas
Mário, já se fosse um tempo atrás, O coração até dói, assim. a gente amadurece um pouco, né? Eu tenho um print ali, né? Hã? Eu tenho um print. Tem. Só os prints. Pra deixar claro, eu não tenho problema nenhum com a linguagem Ruby, assim, o problema é com a comunidade deles, né? Mano, tem que falar, né? Você vai respondendo as coisas, eu falo com você, eu falo todo mundo. Tá sempre gravado, né? Mas quem vai editar é minha esposa, então tá suave, então. Vou puxar bem na cara dele. Só pra falar. Eu gosto da comunidade. Não generalizando, mas o Rafa é um grande desenvolvedor Ruby, velho. Eu gosto do cara, entendeu? Pra caramba. Falando Mas- na câmera. Eu gosto do Rafael, né? Sim. Mas tem muito cara chato. Tem. Tem cara chato. O papo de comunidade rende muito, porque. Seria Mas eu prefiro a muito comunidade individual, pra né? Que eu não. saca? A galera é bem mais colaborativa. Exatamente. saca? E bem mais receptiva. Quando eu programei Ruby um tempo atrás, sei lá, em 2012 até 2014, eu programava Ruby. E os caras são muito como. Não é uma regra geral, né? Estou generalizando pra caramba, mas os que eu conheci são muito egoístas, digamos assim. Então os caras querem criar uma biblioteca não para ajudar a comunidade, mas para estar tipo, na mídia, entendeu? Da web, aí, para sair no Ruby Weekly lá e todo mundo ficar falando, entendeu? Os caras criam 35 slides apresentando ele, entendeu? Tipo, o Beto sabe como é que é. Já discutimos com os caras aí. Enfim. No benchmark aqui tem 3 situações desse benchmarking aqui. E conta 3, não 3 bibliotecas, mas 2 bibliotecas, que é o Redux e o MobiX, e o Redux como um selector. Um selector, digamos que é uma coisa que vai gerenciar os side effects da sua aplicação, sei lá, um Saga, por exemplo. Aqui é simulando o To-Do MVC. Quem conhece o projeto To-Do MVC? Que está no GitHub. Que eles tentam implementar um To-Do, aplicação To-Do com toda nova biblioteca front-end aí. Tem mais de 12 mil commits. Tenta justamente, né, padronizar como fazer um benchmark. Exatamente. Ainda assim, não é. Ainda assim a galera ainda... Não é confiável ainda. Então aqui eu tenho 3 situações. Quando eu tenho 1000 to-dos e eu mudo um to-do. A performance ali do Redux é um pouco melhor do que a do Redux como selector, que seria um Saga ou um Funk glacial. E a gente quase não consegue ver o MobiX ali. Então a performance, mesmo que seja minimamente diferente, ainda é melhor no MobiX do que no Redux. Quando eu tenho 10.000 to-dos e eu mudo uma to-do, o MobiX ainda continua bem abaixo dos concorrentes dele. Não tem ele, não. Tá bem baixinho lá no fundo lá. Uma linhazinha. E quando eu tenho 10.000 to-dos e adiciono uma nova to-do, quer dizer que eu tenho 10.000 to-dos ali e eu vou ter que adicionar uma e ele vai ter que fazer o repend de alguma coisa ali, o Redux e o MobiX estão equiparados. Mas quando eu tenho um selector no meio ali, olha onde é que vai. E o selector vai ser o que vai gerenciar o side effect. Então ele, digamos que ele vai ser responsável por reordenar alguma coisa na to-do list. Então a performance vai para mais de 1500 milissegundos ali. Eu esqueci de falar que na coluna da esquerda é o tempo em milissegundo. A coluna da esquerda, isso aqui é um X ou um Y? Não sei. A coluna vertical e a coluna horizontal. A vertical é com tempo e a horizontal é com o que eu fiz ali naquela to-do. Como eu disse, é bem polêmico, né, mostrar benchmark, mas já que o MobiX está ganhando, faz sentido mostrar. Se estivesse ganhando, Slide essa assim, palestra não. o slide assim menor. É mesmo. E o último é escalabilidade, ou escalonabilidade, mas aí eu coloquei escalabilidade que é mais fácil de falar. Por que a gente consegue escalar o MobiX mais simples do que com o Redux? Eu tenho 3 teorias aqui. Que a gente tem o estado mínimo,
que quem é de direita aí curte pra caramba. Eu sou. Nossa, essa foi casal aberto, hein? Casal. Total. Então a gente tem um estado mínimo que a gente define, ele tem que ser, tipo, ele tem que conter somente o que a gente vai precisar para um estado. Um código simples, como eu mostrei, então a gente tem que entender um pouco, alguns novos conceitos só, mas que já são conceitos mais antigos, então quem já vem de orientação a objetos, esse tipo de coisa em Java, já sabe o que é um observable, o que ele faz. E ele é compatível com essas novas, com qualquer tipo de biblioteca que você for usar. Se você quiser usar com React, é compatível. Se você quiser usar com D3 para fazer alguns gráficos, é compatível. Então, se você quiser usar ele com Knockout.js, porque a gente usava o Knockout na empresa que eu trabalhava, eu coloquei um OBX com Knockout.js, tipo 2012. Então, é por isso que eu acho aqui, na minha visão e na pouca experiência que eu tenho, que ele é mais fácil de escalar do que o Redux nos conceitos que eu apresentei aqui. É claro que quando a aplicação vai crescer muito em questão de codebase, pode trazer a questão com o seu nome? Como? Giovanni. Falou baixinho. Mineirinho. Pode trazer esse problema, então a gente vai ter que... O Redux traz o boilerplate code muito grande, só que ele traz uma estrutura para a gente também, então a gente vai ter um pouco de certeza de como as coisas vão funcionar. E já no MobX a gente vai ter que ter muito mais cuidado para na hora de evitar esse tipo de coisa, para criar umas coisas a mais que a gente não precisa, 2 estados, alguma coisa assim. Mas aqui, vocês devem ter percebido que eu faço um monte de piada e eu quase nada conheço muito sobre o que eu estou apresentando aqui. Tipo, basicamente, se for na documentação, vai estar basicamente o que eu apresentei para vocês aqui. Mas o que eu consigo... Mano, eu não gosto de falar que foi eu que criei a parada, tá ligado? Vai ficar parecendo que eu sou, tipo... Você está... Não pra galera. Então, mas aí que entra meu próximo slide. Então, você, tipo... Eu tava ali, entendeu? Aí os caras falam, mano, faz uma página de React. Eu falei, mano, não, tem 200 páginas de React, tá ligado? Eu não vou fazer mais uma de React. Vou fazer uma coisa que ninguém sabe o que é. Quem sabe eu não consigo mudar a cabeça de alguém, entendeu? Então essa é a minha visão, tipo... Parada legal. Uma parada legal, não deixa de ser ruim. Não é porque a palestra foi ruim que o negócio é ruim, entendeu? Então eu acho que, tipo assim, esse slide é a maneira que eu venho... Se for no meu speaker deck lá no SlideShare, você vai ver esse slide em todos os meus slides, porque é uma coisa que eu gosto de frisar, velho, porque você tá vendo que a comunidade está indo para um lado e que tá todo mundo ali seguindo aqui no meio, nem sabe por quê, um monte de gente usa React e não sabe por que usa React. Um monte de gente usa Angular e não sabe por que está usando Angular, não sabe os benefícios daquilo, não vai atrás. Então se a gente fazer e começar a estudar um pouco mais e ver aqui, pô, velho, a galera tá fazendo uma coisa errada ali, vou mostrar, vou lá no FEMUG, vou mostrar, vou no GTG, vou mostrar, vou no PHPMG, vou mostrar. Então faz isso, sair um pouco da zona de conforto. É difícil, é muito difícil, né, sair dessa zona de conforto e fazer isso. Eu tava até conversando com o Arthur ali na hora do bloco, velho, tipo, tem tanta... Beleza, até não só necessariamente sobre ferramentas, né, até sobre a web em si. Isso. Porque a gente tem vários assuntos aí surgindo todo dia, a gente fala de ferramentas, mas também em termos de plataforma, a gente tem coisa nova eu posso colocar aí a cada 2 meses, 2 meses e meio mais ou menos, tem muita coisa, uma pilha de coisas novas nos browsers, de suporte e de web standards, entendeu? Então um negócio que assim, na minha opinião, falando sobre isso, a gente, por exemplo, igual eu exemplifiquei com o Arthur, todo mundo, quando fala de JavaScript, todo mundo aqui sabe o que é Service Worker. Todo mundo sabe, escutou, já ouviu falar de Service Worker. Porque isso é mercadologicamente falando muito bom, tem um impacto no mercado, só fala disso. Só que tem uma parada, igual eu expliquei para ele, tem uma outra biblioteca que eu até fiz o post lá, que é o Payment Request API. Alguém que tinha ouvido falar? Pois é, e é uma outra parada que tem muito impacto mercadológico, se você for parar para ver. Eu aconselho vocês darem uma olhada sobre essa API, aliás, né, mas você gasta muito dinheiro. Todo mundo aqui trabalha de certa forma, né, com dinheiro, com pagamento, isso daí é uma parada que tem um puto impacto. Exatamente. E seguindo o que o Paulo falou, assim, todo mundo está falando de React,
provavelmente React deve ser bom e tal, não, legal. Vou ver porque que ele é bom. Mas será que é só o React? Entendeu? Então, assim, é mais ou menos, acho que esse caminho aí. Isso que a gente tava conversando, bateu duas coisas aqui, inclusive, né? Tipo, perfeito, mano, perfeito. Eu aposto também que o Arthur, quando ele começou a estudar alguma coisa de computação, ele falou, mano, por que eu vou fazer orientação a objeto, né? Foi pro lado mais funcional da coisa, tipo, não é porque todo mundo tá fazendo que a gente tem que fazer também. Eu não sei explicar pra você, se eu for explicar aqui, vai ser uma explicação chula e errada do que é um decorator, eu não sei, entendeu? Então daqui pode sair uma talk explicando o que é um decorator, entendeu? Tipo, quais são as novas features do ECMAScript 7? Pode sair alguma coisa. Saiu e tem um post, só não dá o link. Pois é, o Roberto falou do Payment API, tem Bluetooth API que ninguém fala, entendeu? Tipo, muita coisa, velho. Então, muita coisa embaixo dos panos ali. Não é porque todo mundo tá falando de service worker que a gente tem que fazer, mas é importante, é legal pra caralho, é doido, velho. Tipo, muito legal. Não vai matar o Android ainda, mas é legal pra caralho. Vamos falar de Bluetooth API, falar de Payment API, então... É possível falar, é um negócio... Mesmo que seja uma coisa superficial, mas que traga isso para a comunidade, um quezinho, chegar em casa e pesquisar o que é, eu acho que é importante. E, como sempre lembrando, né, deixando de lado toda a ideia de se vender numa palestra, né, porque a gente, às vezes alguém pode pensar, que eu já pensei isso muitas vezes, o cara tá ali falando do assunto que é tipo muito, sei lá, mano, superficial, o cara tá ali só para aparecer, entendeu? Isso aí é... Só que depois do tempo que a gente tá, né, o Vitor organizando o Frontin BH tem, o quê, 6, 7 anos? Desde 2011, né? A gente acostuma a ver pessoas querendo realmente isso, mas aí você vê pessoas, por exemplo, tipo o Ian, que é tipo, desde molequinho lá em Betim, eu vi ele brincando na rua e tal. Aí o cara hoje em formato de computação, dando palestra aí, organizando altos eventos bacanas, então... Dando um exemplo nosso, no caso, você tá falando aí, tipo... Às vezes só pra matar aqui, aí a gente pode começar a discussão. Valeu. Um exemplo, cara, tipo assim, essa questão sobre falar de introdutórios, a gente sempre lembra quando a gente estava estudando no Google, você lembra? Tipo, a gente estava em São Paulo na época, e foi até uma coisa que veio do Paulo, ele falou, velho, vamos fazer um meetup, velho? Não tem nem, tinha um meetup, aliás, né, mas acho que só tinha tido uma edição, não sei. E bora fazer um meetup e tal, velho, eu e ele de Golang, a gente não tinha noção nenhuma do que era Golang. A gente queria fazer um meetup de Golang. E a gente fez, né, um meetup lá e criamos um meetup lá com o pessoal. E, cara, tipo, né, é um exemplo assim, não necessariamente você tem que ser um expert naquele assunto para falar. Você tem que, obviamente, você tem que ter dado uma estudada, você tem que fez igual o Paulo ali, vai na documentação, dá uma compilada naquele assunto e joga ele para todo mundo. Esse exemplo do Go é muito bom, porque a gente estava em São Paulo. A gente estava lá empolgado com o Beta Center, a gente estava empolgadão com alguma coisa e falou, mano, vamos apresentar para a comunidade isso aí, né? A gente, tipo, mano, a gente aprendeu, eu não sei nem o que é um channel e o que é uma concorrência em Go até hoje, entendeu? A gente não sabia direito o que era, a gente comprou livro, a gente viu palestra, a gente tentou entender o que era. Mas é claro que, tipo, você pegar um cara que programa em C++, o cara vai chegar lá e, tipo, destruir a gente. Só que a gente criou o Meetup, entendeu? A gente chamou a galera, a gente foi no Google, chamou os caras de lá, falou, velho, rola vocês da palestra, rola vocês ir lá e tal, mano, e o Meetup, tá rolando até hoje o Meetup lá. A gente tá com o Organize lá, não sei porquê, e tá lá, tipo, então essa é a ideia, a gente era dois doidão lá que mexia com JavaScript, criando um Meetup de Go, que tá rolando até hoje, entendeu? Essa é a ideia, assim, de propagar o conhecimento. Isso é que a gente quer incentivar mesmo, né? Isso é sensacional, porque igual você falou, às vezes você cria um meetup, você não tem tanto conhecimento, mas vai o cara lá de C++ e consegue te explicar, às vezes, de uma forma mais clara do que aquele tempo todo que você pesquisou, sabe? Exatamente. Então ele destrincha a informação por assim, às vezes nesse encontro que você tem com a pessoa. Exatamente. Então assim, a gente tem que incentivar, né, mano? Todo mundo aí, todo mundo quer. Assim, o negócio é ficar preocupado com o que os outros acham, não, né? Você tá ali organizando meetup, tá ajudando os outros, eles Isso mesmo, mas é óbvio, é uma coisa que é isso mesmo, sabe? Às vezes é tão óbvio, às vezes